Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler de 35 a 41. Marcos 4, de 35 a 41. E vamos dar continuidade à exposição deste livro. É o primeiro evangelho a ser escrito, foi escrito na década de 60, num momento difícil de perseguição, da feroz perseguição do imperador Nero contra a igreja. Marcos escreve para Roma, ou para a igreja de Roma, e aqui ele mostra quem é Deus, que Deus tem poder e autoridade sobre todas as coisas, e que nós podemos aquietar o coração e confiar no Senhor. Nós vamos ler o texto de Marcos capítulo 4, versos de 35 a 41. Antes que eu me esqueça, hoje à noite nós teremos ceia, ok? Nós vamos dar aviso no final do culto, mas esse é um aviso sem dúvida mais importante, então, para que eu de repente não esqueça no final, os irmãos venham preparados para a participação da ceia. Por quê? Porque no domingo passado nós tínhamos a cantata, tinha muito convidado, e ficava inviável fazermos a ceia, isso aí é até difícil na distribuição, na logística aí de distribuição. Também o culto seria muito mais longo, e aí nós preferimos adiar para este domingo, ok? Então hoje à noite, às 18 horas, estaremos juntos com a ceia do Senhor. E também os nossos jovens, ou parte deles, estão cantando, ou estão se dirigindo ao Hospital Dante Pazzanese, onde estarão ali cantando, né? Louvando a Deus no hospital e trazendo um alento ao coração de muitos enfermos. Estejamos em oração pelos nossos jovens também. Muito bem, Marcos capítulo 4, de 35 a 41. Nos diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós já lemos a versão de Lucas e agora lemos a versão do evangelista Marcos. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos juntos, e sabemos que cada um aqui teve uma semana diferente, alguns com mais tempestades, outros com menos, porque elas fazem parte da nossa vida, mas a certeza que temos, e Tu sabes do nosso coração agradecido, é que em toda e qualquer circunstância, o Senhor esteve conosco, e o Senhor sempre estará conosco. Por isso nós Te damos graças, que em Cristo nós temos o Senhor, nós temos o Teu Filho amado, reinando, dominando sobre a nossa vida. Nós temos o Teu Santo Espírito, o qual habita em nós e pacientemente trabalha no nosso coração, usando as Escrituras para nos santificar, a nos ajudar a entender as verdades, as promessas, o amor do Senhor por nós. Por isso, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de sermos propriedade exclusiva do Senhor e pela certeza de que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, está sob o governo, a providência do Senhor, e o Senhor há de cuidar bem de nós. Nesse momento, ó Deus, continua a tratar do nosso coração, a iluminar a nossa mente e coração para entendermos a Tua palavra, e que assim, ó Deus, ela venha de encontro às nossas necessidades, trazendo esperança, alegria, trazendo encorajamento diante das próximas tempestades, ou quem sabe da tempestade que estamos vivendo nesse momento, já que alguns sofrem
estão sofrendo por tempestades fortes. Que o Senhor, assim, ó Deus, esteja sustentando a nossa vida, nos encorajando a confiar em Cristo o tempo todo. Pedimos tua bênção nessa hora, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar aí. Eu me recordo de um dos meus professores lá do seminário, professor de aconselhamento bíblico, professor de pregação, que ele usava uma frase muito interessante. Ele dizia assim para nós: pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. E essa frase, ela mostra essa realidade, né? Nós somos totalmente dependentes. O único que não é dependente de alguém é Deus. Deus é o único autônomo, não é? Que tem as suas próprias leis, que tem a sua autonomia. Nós não temos. Às vezes achamos que temos, não é? Às vezes a gente acha que pode fazer o que bem entende, que podemos viver do nosso jeito. E a brincadeira que nós costumamos fazer em cursos quando tratamos o tema teologia, por exemplo, e falamos da soberania de Deus, nós dizemos assim: se você acha mesmo que você é totalmente autônomo, independente, como o mundo caminha, né? Como se Deus não existisse, ou que Deus não interfira na sua própria vida, a gente brinca aí com as pessoas dizendo: então para de respirar. Se você acha que é tão independente assim, pare de respirar, né? E aí você vai ver o quanto você depende do ar, quanto você depende da água para a sobrevivência, o quanto você depende do alimento, das coisas da natureza, da criação, das pessoas, e mais ainda, o quanto nós dependemos de Deus. É interessante que nós estamos no momento de comemorar o Natal, e Natal mostra um Deus que se importa conosco, um Deus que não permitiu que ficássemos sozinhos nessa caminhada. Uma das mais importantes promessas do Antigo Testamento se cumpre em Jesus, quando o anjo aparece a Maria, o anjo Gabriel, e naquela conversa com Maria, conforme o registro de Mateus capítulo 1, ele diz a Maria que viria o Emanuel. Os irmãos sabem mesmo o que significa? Emanuel quer dizer Deus conosco. O próprio anjo diz isso, né? O Deus presente, o Deus que caminha conosco. E essa é a realidade. Jesus nasceu. A promessa de Deus, já desde Gênesis 3,15, de que um menino nasceria da semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Esse menino veio, esse menino nasceu entre nós. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. E quando Jesus foi embora, vejam a importância dessa promessa. No nascimento de Jesus há essa marca. O anjo deixa bem claro: o Emanuel, o Deus conosco, estará com vocês, o Deus presente. E ao ir embora, ao partir desse mundo, já ressurreto, o Senhor Jesus diz assim: eis que estarei convosco até a consumação. Lembram disso? Da promessa de Mateus 28, todo poder e autoridade foi me dada no céu e na terra, e eis que estarei convosco até a consumação. Jesus não deixou de estar conosco. Agora ele está de uma forma diferente. Ele não está mais fisicamente como estava aqui, enquanto homem, 100% Deus, mas ele continua conosco de duas formas. A primeira delas, na palavra. Ele é o Logos que se encarnou, mais um texto muito usado no Natal, João capítulo 1, ele é o Logos, o verbo que se encarnou, ele é a própria palavra de Deus, e Cristo continua conosco, como ele fazia lá no Antigo Testamento, falando através dos profetas. Hoje ele nos fala pela Bíblia. Nós ouvimos a Cristo, nós sentimos a Cristo, nós percebemos a direção de Cristo na palavra, mas não só na palavra e na ferramenta, né? Aliás, na pessoa do Espírito Santo, que usa a palavra de Deus como ferramenta para ter Cristo conosco. Ou seja, quando Cristo partiu desse mundo, lá em João 14, ele disse assim, que ele enviaria um consolador igual a ele, um representante dele, igual, é alguém como ele. Ele deixou para nós o Espírito Santo, o qual usa as Escrituras. A ferramenta de trabalho do Espírito Santo é a palavra de Deus. Infelizmente, há muitos movimentos que enfatizam a pessoa do Espírito Santo, desvinculando do Pai, desvinculando do Filho e desvinculando da palavra, como se o Espírito Santo agisse de maneira mais mirabolante possível, em desacordo com o Pai, Filho e a palavra.
E não é isso. A palavra de Deus é clara ao dizer que o único mediador não é nem o Pai nem o Espírito. O único mediador é Cristo, o qual veio habitar entre nós e ser o nosso único mediador. Porque para ser mediador ele tem que ter duas naturezas. E quem tem duas naturezas na Trindade é o Senhor Jesus. Por isso, a missão, a função do Espírito Santo é apontar para Jesus. Ele faz a gente conhecer a Cristo. E quando nós temos Cristo, quando nós recebemos a Cristo, nós somos assim batizados pelo Espírito Santo. Então não precisamos de manifestações extraordinárias, de dons, de coisas extravagantes. Nós precisamos crer em Jesus. E tudo isso é obra do Santo Espírito de Deus, o qual habita em nós e que faz Cristo habitar em nós. É o Espírito Santo que faz todas aquelas graças alcançadas por Cristo na cruz e na ressurreição fazer parte do nosso coração, da nossa vida. Então Cristo está conosco pela palavra, Cristo está conosco pela obra do Santo Espírito de Deus, o qual aplica toda a obra do Filho na nossa vida, o qual aplica todo o amor do Pai também na nossa vida, no nosso coração. Então, da mesma forma que os discípulos experimentaram aqui, tiveram uma experiência de uma tempestade onde Cristo estava presente, não da forma como eles gostavam ou gostariam, nós temos que entender que nas tempestades da nossa vida, o mesmo Cristo está presente. Não mais fisicamente, é verdade. Ele está nos céus, mas Ele está presente. Ele está presente quando você lê a Bíblia, quando você toma as lições das Escrituras para a sua vida. Ele está presente na pessoa do Santo Espírito de Deus, trazendo à luz, todo aquilo que Jesus é e faz na nossa vida. Então algumas coisas são importantes para nós entendermos o verdadeiro sentido do Natal. Por quê? Porque infelizmente a maioria das pessoas vão comemorar o Natal sem a pessoa de Cristo. Você já foi numa festa onde o aniversariante, uma festa de aniversário, onde o aniversariante não é convidado? Faz sentido um negócio desse? Mas é isso que vai acontecer na vida de muitas famílias. Tem muitas famílias aí que vai ter uma ceia maravilhosa, com comidas muito boas. Tem muitas famílias que terão presentes ali, trocados para todo lado. Tem famílias aí que vai ter muita gente. Muitas pessoas, ou quem sabe, vão curtir em viagens, em locais, em hotéis, lotados. Mas o aniversariante não vai fazer parte dessa festa. Quando Cristo não está presente, nada faz sentido, a vida perde o seu sentido. Porque nós somos criados para comunhão com Deus. Todo ser humano foi criado para ter comunhão eterna com Deus. E quando nós não temos essa comunhão, nós perdemos a essência da nossa humanidade. Todo ser humano foi feito para a glória de Deus, para ter relacionamento com Deus, para experimentar as delícias de Deus para todos sempre. Como diz John Piper, quando ele define a questão do céu, ele diz assim: céu é muito mais do que ausência de problemas ou ausência de enfermidades, choros e tudo mais. Céu é plenitude de presença de Deus na nossa vida. É isso que Deus nos fez, ou é para isso que Deus nos fez, para ter relacionamento conosco, para derramar sobre nós Ele mesmo. Então olha só, céu é plenitude do Espírito Santo, é plenitude do Pai, é plenitude do Filho sobre nós, por toda a eternidade. Ontem eu estava conversando com uma irmã, que ela disse assim: pastor, lembra que um dia eu te falei que eu tinha um caderninho onde eu anotei 80 virtudes da pessoa de Cristo? Aí eu falei: lembro. Então, eu achei esse caderninho e vou trazer para o senhor. Eu falei: por favor, estou curioso de tanta experiência. Minha irmã de mais de 80 anos e com certeza uma mulher de Deus, uma mulher com muita experiência com Deus. Estou curioso para saber quais as virtudes que ela já conheceu da parte de Deus. E aí eu lembrei com ela o texto de João 17:3. Quando Jesus define a eternidade, ele diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, falando do Pai, e te conheçam o Filho a quem tu enviaste. E aí eu disse assim: a senhora já descobriu 80 virtudes. A cada dia, por toda a eternidade, nós vamos descobrir outras virtudes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Deus é inesgotável. Todos os dias nós vamos nos surpreender com algo novo de Deus. E aí talvez você pense assim: então quando eu chegar no céu, ou quando Cristo voltar, não, você pode começar já. Essa irmã conseguiu descobrir na Bíblia 80 virtudes. No relacionamento com Deus, na palavra, 80 virtudes. Quanto será que você vai conseguir descobrir de Deus durante a sua caminhada terrena?
Quanto Deus quer te ensinar, e Ele usa as Escrituras para isso, para falar ao nosso coração. Então o texto vai mostrar o quanto Cristo faz diferença na nossa vida, em toda e qualquer circunstância, até mesmo nas tempestades. Vejamos aí o que diz o texto lá em Marcos 4, verso 35, ele diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Os irmãos devem lembrar que esse é o dia considerado pelos teólogos o dia mais longo do ministério de Cristo em atividades. Ele fez de tudo nesse dia, né? Lá no capítulo 3, você já começa a ver o quanto Jesus fez, né? Ele entra na sinagoga, ele cura pessoas. Lá no sábado, um pouco antes ainda, ele está colhendo espigas, debatendo ali com os escribas, fariseus, doutores da lei. Ele escolhe os apóstolos. Há mais embates aí com os escribas e fariseus. Tantas coisas foram feitas nesse dia. Jesus ensinou por parábolas. Jesus pegou um barquinho e se afastou da margem para que todos pudessem ali naquela praia ouvir. Então o texto diz agora que, sendo já tarde, Jesus diz aos discípulos: nós vamos passar para outra margem. Um dia de muita atividade do Senhor Jesus, onde ele não pôde repousar nem sequer um momento, até para se alimentar houve dificuldade. Os irmãos lembram disso, né? Nas casas onde ele ia, todos se achegavam querendo ali uma bênção da parte dele, para que ele curasse, para que ele trouxesse uma palavra, e assim a vida dele estava bem agitada naquele momento. E aqui o Senhor Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele diz: nós vamos passar para outra margem. E quando eles fazem isso, eles, despedindo, verso 36, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque nós não temos esse detalhe na Bíblia. Mas é curioso esse texto, né? Porque vejam que lá no verso 36 diz que outros barcos estavam presentes. O que aconteceu com esses outros barcos? Não sabemos. É muito provável que eles tenham se distanciado de Cristo, até por conta da tempestade, mas nós temos informação do barco onde estava Cristo com os seus discípulos. E o texto vai se ater nesse episódio de Cristo com os discípulos no barco. E aqui, olha só que interessante. O verso 37 mostra que levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. É muito curioso, e aqui é a primeira lição que a gente aprende nesse texto. Mesmo vivendo em comunhão com Cristo, mesmo vivendo em obediência a Cristo, não tem jeito, nós estamos sujeitos às tempestades da vida. Porque às vezes a gente pensa assim: se eu obedecer a Jesus, se eu andar de acordo com a palavra, eu não terei problemas. É verdade e não é. Eu digo que é verdade pelo seguinte: eu lembro que o meu tutor tinha uma frase que ele usava assim: há sofrimento inevitável, ou seja, vai vir de todo jeito, não tem como evitar. Há sofrimento evitável. Se você obedecer a Deus, você vai deixar de ter alguns problemas. Por exemplo, quem vive desregradamente usando vícios de todo tipo, vai ter problemas sérios de saúde, isso é fato, né? É um sofrimento evitável. É só você se cuidar melhor, se alimentar melhor, cuidar da sua vida, que você não vai ter alguns problemas. Mas há sofrimentos na vida que são inevitáveis, mesmo você obedecendo a Deus ou não. Há um conceito entre os judeus, ou havia um conceito entre os judeus, que sofrimento tem a ver com pecado. Mas não é assim, né? Lembram que Jesus curou um cego e os discípulos perguntam: quem é que pecou? Foi ele ou seus pais que pecaram para que ele nascesse desse jeito? E aí Jesus vai dizer: nenhuma coisa nem outra. A enfermidade dele não tem a ver com o seu pecado, a enfermidade dele tem a ver para manifestar a glória de Deus. Então, e o exemplo disso que nós temos também na Bíblia é o exemplo de Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus, e que mesmo assim passou por tribulações das mais terríveis, e nenhum de nós pôde experimentar. Tirando a pessoa de Cristo, né? Na narrativa bíblica, eu creio que a pessoa que mais sofreu na Bíblia, depois de Jesus, é o próprio Jó. Mesmo sendo um homem de Deus obediente, ele passou por provações. E é isso que o texto está mostrando. Vai em desacordo com aquilo que está sendo ensinado hoje pela teologia da prosperidade e saúde perfeita. Não é verdade? Os grandes pregadores, aliás, em muitas dessas igrejas, as igrejas enchem com motivações completamente erradas. Aquela ideia de que, olha, venha para a nossa igreja, dá aqui o seu dízimo, entrega a sua vida a Jesus e seus problemas vão acabar.
E Jesus está trazendo uma lição de que não é assim. Que mesmo obedecendo a Deus, você vai passar por tempestades na vida. Quem veio ontem, o Coral Jovem, pôde ver isso, né? Tanto no coral quanto no teatro. Foi feita uma peça de teatro pequena e que isso ficou bem claro. Não é porque nós estamos com Cristo que nós não passaremos por provações, por tempestades, por aflições. Jesus diz que nós vamos passar. E o exemplo é este. Aliás, num outro momento que Jesus é bem semelhante, aquele momento que Jesus vem por sobre as águas, né, e acalma a tempestade, andando por sobre as águas, aquele momento ainda é mais forte. Porque vejam só na cabeça dos discípulos, aqui Jesus está com eles no barco dizendo, nós vamos passar para outra margem. Lá naquele outro episódio, Jesus não entra no barco e ordena que eles entrem, e eles não querem entrar. Eu acho que eles lembraram desse momento, né? Se com Jesus no barco nós passamos uma tremenda tempestade, você imagina sem ele. E eles não queriam entrar. E o texto diz que Jesus forçou-os a entrar. E de novo veio uma tempestade. Então olha só, mesmo com Cristo, as tempestades são inevitáveis, elas vêm na nossa vida. É por isso que o Senhor Jesus, é um texto que eu gosto muito de usar em casamento, né? E recentemente aí o casamento da Paula e do Paulo e da Marcela, eu gosto muito de lembrar daquele texto de Cristo no final do Sermão do Monte. Quando Jesus diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática as minhas palavras é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. A vida do crente é marcada por tempestades. Enquanto vivemos por aqui, nós vamos passar por enfermidades, nós passaremos por luto, nós passaremos por situações difíceis, às vezes profissionais, de desemprego, de situações difíceis nas diversas áreas da vida. Quem tem filho sabe o que eu vou dizer. Você vai ter noites de preocupação com um filho pequeno, com febre, com dificuldades na saúde. E aí talvez você pense assim, ter filho criança dá trabalho, é porque você não viu ainda como é que é filho adolescente, né? As preocupações são diversas e mudam ainda mais, porque aí há outras preocupações, e jovem, adolescente e filho, nós sabemos que é preocupação para a vida toda. Mas olha só, em toda e qualquer situação, Jesus promete estar conosco. Jesus promete cuidar da gente na tempestade. Ele não promete uma vida sem problemas. Aliás, o Salmo 23 é muito claro nisso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, porque tu és o meu pastor e nada vai me faltar. Deus é o nosso pastor, Deus é aquele que estará sempre conosco e nada vai faltar nos momentos mais angustiantes da vida. Então olha só, o texto diz que mesmo obedecendo a Jesus, nós passaremos por tempestades, como diz o texto. Levantou-se grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E o verso 38 traz algo curioso aqui. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Irmãos, nada mais justo. Depois de um dia tão atribulado, com tanto trabalho, aliás, o texto mostra essa questão incrível desse mistério bíblico. Jesus é 100% Deus, sempre foi. Ele não deixou de ser Deus enquanto caminhou aqui conosco, né? Ele está aqui como 100% Deus, ou estava aqui caminhando entre os discípulos, sendo Deus 100%, mas também sendo homem. E como homem ele passou fome, como homem ele chorou, como homem ele sentiu as nossas dores. A única coisa que ele não sentiu foi o pecado sobre ele, a não ser na cruz, né? Ou seja, ele não cometeu pecado, ele não sentiu a escravidão do pecado como nós sentimos, mas depois lá na cruz ele sentiu ainda mais, ele sentiu o pecado de todos nós sobre ele. Não ele mesmo cometendo pecado, mas sim o nosso pecado sobre ele, a condenação do nosso pecado que vai recair sobre ele depois lá na crucificação. Mas Jesus está dormindo sobre o travesseiro, porque ele precisava descansar, ele estava realmente cansado. E aqui é interessante, porque quando nós passamos por tribulações, nós somos iguaizinhos aos discípulos. Nós temos a tendência de criticar os crentes da Bíblia, não é verdade? Por exemplo, quando nós pegamos a caminhada do povo de Deus lá no deserto, os 40 anos no deserto, nós somos os primeiros a reclamar daquele povo, não é verdade? O povo chato, o povo reclamão, murmurador, o tempo inteiro.
A glória de Deus estampada no monte, a glória de Deus depois do tabernáculo, a glória de Deus fazendo grandes milagres por Moisés, até mesmo a saída do Egito ali com grandes milagres, grandes sinais. E ainda assim aquele povo reclamão o tempo todo. Nós não reclamamos desse povo de Deus? Pergunto, nós não somos iguaizinhos? Quando estamos atribulados? Nós fazemos o mesmo. Nós muitas vezes duvidamos da presença de Deus, do cuidado de Deus, de que Deus se importa conosco quando estamos vivendo momentos críticos de tribulação. Assim como o texto diz, né? Jesus estava dormindo sobre o travesseiro, eles fazem uma pergunta a Jesus, mas dá para entender aqui, nessa pergunta, que eles estão fazendo uma crítica a Jesus. Senhor, não te importa, mestre, né? Não te importa que vamos perecer aqui? Ou seja, nada importa assim para o Senhor, nós estamos morrendo afogados. Interessante que isso acontece na vida de qualquer ser humano. Há momentos que na vida, né, nós passamos por tribulações tão duras, tão grandes, que nós achamos que Deus não se importa, que Deus está dormindo. Foi assim com o salmista Davi no Salmo 13, lembram disso? Quando Davi diz assim, até quando, Senhor, o Senhor vai esquecer de mim? E ele mesmo responde, para sempre. Até quando o Senhor vai ocultar de mim o rosto? Lembram da bênção araônica, resplandecer o rosto sobre mim? Agora ele está dizendo, Senhor, até quando o Senhor vai virar as costas para mim? Até quando o meu inimigo se erguerá contra mim? E ele começa a colocar diante de Deus uns até quando. Interessante que nós agimos muitas vezes como Davi no Salmo 13, nós agimos muitas vezes como os apóstolos aqui, os discípulos no barco com Cristo. Nós achamos que Cristo não se importa. Mas é interessante a lição de Jesus. Eles não são peritos naquele lago, não é um mar, né? Os irmãos devem lembrar aqui da geografia, é o mar da Galileia ou o lago de Genezaré, que pela sua imensidão muitos lembravam o mar, e não só por isso, como lá no norte tem o Monte Hermon, que tem gelo inclusive, um monte muito alto, e depois ao lado, ao redor desse lago, ele é cercado por montes. Em algumas circunstâncias, o vento sai ali do Monte Hermon e faz com que a força do vento levante ondas, tempestades, como no mar. E aí as pessoas chamavam aquele local de Mar da Galileia. Mas aqueles discípulos, pelo menos 4 deles, são peritos naquele lago. Cresceram ali, brincaram desde criança, pescaram milhares de peixes, sabiam identificar uma tempestade e como sair dela. Mas quando a gente acha que nós somos suficientes, quando a gente acha que os nossos recursos são suficientes, quando a gente acha que o nosso jeito vai dar jeito na situação, Jesus não precisa vir ao nosso socorro. Não é verdade? Quando a gente reconhece que carece de Jesus, que precisa dele, porque senão nós vamos perecer, então aí sim nós vemos a glória de Deus se manifestar na nossa vida. E aí o texto mostra isso, que mesmo passando por provações, mesmo em obediência, nós vamos passar por tempestades, porque Ele é o Emanuel, mas não promete uma vida sem tempestades. Olha só, mesmo passando por tempestades, nós podemos aprender aqui que Jesus se importa sim, e que nós estamos seguros porque Jesus está conosco. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, Ele estará conosco, dentro do barco ou fora dele, Ele estará conosco. Se você pegar os 2 episódios das tempestades acalmadas por Cristo. E aí o texto diz, agora no verso 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, e o vento se aquietou e fez grande bonança. 2 coisas aqui interessantes. A primeira delas é a expressão usada aqui no verso 39 por Cristo, como repreender o vento. É a mesma expressão que ele usou para expulsar demônios antes desse momento. Houve várias expulsões de demônio e ele usa a mesma expressão. Por conta disso, alguns teólogos pensam que essa tempestade foi causada por Satanás, para tentar matar a Cristo e os seus discípulos. Talvez já preocupado com o que Cristo iria fazer lá, atravessando a margem, que nós vamos ver hoje à noite, o que ele vai fazer, por exemplo, com o endemoniado gadareno. Satanás inquieto, tentando destruir, acabar com a vida de Cristo, ou impedir que Cristo fizesse a sua missão. Aliás, ele fez isso desde a criação, ou desde a queda, né? Na verdade.
Quando Caim mata Abel, na verdade Satanás está usando Caim não só para matar o seu irmão, para acabar com a semente da promessa de Deus. Matar o filho da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E todas as coisas que acontecem no Antigo Testamento é a luta de Satanás para tentar impedir que o Messias venha. Para fazer o povo de Deus ser destruído e Deus perder a paciência total com o povo e destruir completamente. Isso no dilúvio. Isso lá depois, do dilúvio, lá no exílio. Porque todo o povo se desvia, mas Deus, por amor e misericórdia, 1/3 ele separa e leva para o exílio para purificar esse povo. Porque Deus manteve as suas promessas. Se Deus resolvesse destruir todo o seu povo ali no exílio da Babilônia, com o Nabucodonosor, Jesus não viria e toda a humanidade estaria condenada. Então você vê o tempo inteiro Satanás agindo para impedir a vinda de Cristo. Quando Cristo vem, ele tenta acabar com Cristo, desde lá de Herodes, perguntando aos sábios do Oriente, lembram disso? Onde é que ele está, porque eu quero adorar? É mentira, ele quer matar o menino Jesus. Então, nós vemos Satanás o tempo inteiro agindo, por isso alguns teólogos acreditam que essa tempestade foi causada pelo próprio Satanás. É possível, mas isso não tira a soberania de Deus. Porque Deus está permitindo tudo isso. Porque Deus está no controle de tudo isso. E às vezes Deus permite que Satanás cause alguns danos na nossa vida, mas Ele mostra a sua presença, a sua glória o tempo inteiro. Não há império das trevas que venha agir de maneira autônoma. Como eu disse, o único ser autônomo é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O único que tem poder e autoridade para fazer o que bem quiser é Deus. E às vezes Ele usa o próprio Satanás, sim, para causar algum tipo de confusão na nossa vida, como ele fez com Jó. Como ele permitiu que Satanás fizesse algumas coisas, outras não, na vida de Jó, mas para que Jó experimentasse uma intimidade ainda maior com Deus, para que Jó pudesse ver a glória de Deus na sua vida de maneira ainda mais nítida. Então nós temos que lembrar algumas coisas aqui, que Jesus tem autoridade sobre qualquer situação, e mesmo que seja um inimigo tentando acabar com eles, Jesus tem autoridade sobre qualquer ação maligna, sobre qualquer demônio, como ele já havia demonstrado isso aos discípulos. E aqui outra coisa curiosa nesse texto, porque o texto vai mostrar, aliás, antes o texto havia mostrado que Jesus tinha autoridade sobre enfermidades, lembram disso? Jesus tem autoridade sobre enfermidades. Ele curou a sogra de Pedro, ele curou um leproso, ele curou paralíticos, ele vinha curando várias pessoas, e eles já tinham visto isso, A glória de Deus, a manifestação do poder de Cristo contra enfermidades. Também eles estavam experimentando o poder de Cristo sobre a ação maligna. Ele libertando demônios diversos, alguns registros que Marcos e os evangelistas vão fazer, mas conforme Marcos mesmo diz, muitos foram libertos dos seus demônios, que não ficou registrado. Vários demônios estavam ali se manifestando e Jesus expulsando vários desses, ou todas as pessoas que vinham até ele. Jesus, com toda a autoridade sobre os demônios, ele agia. Jesus venceu Satanás ali no deserto e tantas coisas, mas agora há algo novo no registro de Marcos. Este não tem autoridade somente com enfermidades, não tem autoridade somente com espíritos demoníacos, mas ele tem autoridade sobre toda a criação. E aqui eles ficam atônitos, preocupadíssimos com o que acontece. Por quê? Porque Jesus se desperta, repreende o vento, o mar, e dá uma ordem: acalma-te, emudece. E naquele mesmo momento o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E aí eles dizem, Jesus dá uma dura neles, por que vocês são tímidos? E aí talvez você pense assim, puxa, então Jesus não gosta dos tímidos? Alguns são mais tímidos que outros, Cuidado, Cuidado com a interpretação bíblica. Tímido não é tímido do jeitão de ser, Daquela pessoa que não consegue se comunicar direito, que tem dificuldade de fazer amizade, não é extrovertido. Não é essa a ideia, que Jesus gosta dos extrovertidos e está repreendendo os tímidos. Não, tímido aqui é de fé. Covarde é uma das traduções usadas. Porque vocês são covardes, porque vocês não confiam. Depois de tudo que eu já fiz entre vocês, vocês ainda duvidam do meu poder. É isso que Jesus está dizendo. E aí Jesus vai e acalma o mar, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles aprenderam uma virtude nova sobre Cristo aqui.
que Cristo é dono daquilo que Ele criou. Cristo é o dono de toda a criação. E Ele faz com a criação aquilo que bem entende. Ele é Senhor absoluto de toda e qualquer situação. É a mesma ideia lá do Antigo Testamento da expressão o Senhor dos Exércitos. Lembram lá do Salmo 46? O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos tem a ver com um Deus que domina sobre tudo aquilo que Ele criou. Não só os exércitos celestiais, cada grãozinho de areia, cada pedacinho das estrelas, das bilhões de estrelas que há no nosso universo, cada célula do nosso corpo, tudo está sob o domínio, sob a providência, sob o comando de Deus. E Jesus está deixando isso claro. Ele é dono de todas as coisas. E é isso que os apóstolos, os discípulos precisavam perceber naquele momento, que Ele é dono daquilo que Ele criou. Ele é dono da nossa vida. Irmãos, nós precisamos lembrar que Natal é Cristo nascendo, Cristo, o Emanuel conosco. E isso não vai tirar de nós uma vida sem problemas. Nós passaremos por provações. Enquanto caminharmos aqui, não pense, não seja iludido, porque as pessoas são iludidas com o ano novo, né? O ano novo, a partir do ano que vem, as coisas ficarão tão boas na minha vida. Para Deus não tem virada de ano. Então não pense que no próximo ano você não vai ter tribulações. Enquanto você caminhar por esse mundo, as tribulações estarão presentes. Mas há uma diferença, você pode caminhar longe de Cristo, sem confiar em Cristo, sem se submeter a Cristo, ou você pode confiar nele, se aquietar nele, experimentar as delícias de, apesar da tribulação, Ele estar presente na sua vida, no seu coração. É isso que Jesus está mostrando, que mesmo em obediência, nós passamos por tribulações, elas são inevitáveis. Mesmo com as dificuldades da vida, nós achamos que Deus está dormindo, que Deus não se importa. Que injustiça contra Jesus aqui. Lembram quanto Jesus já tinha mostrado para eles o quanto Ele se importava com a dor dos que estavam em sofrimento? O quanto Jesus estava ali, não só curando, mas tratando do coração das pessoas, perdoando as pessoas, os seus pecados, tocando em leprosos antes de ser curado. Nós já falamos sobre essas questões. Eles estavam acusando Jesus como um Deus que não se importa, e o autor aos Hebreus vai mostrar que Jesus se importa sim. Jesus se importa com a sua dor. Jesus se importa com os momentos difíceis da vida, e essa é uma acusação muito triste que o nosso coração enganoso faz contra Deus. Muitas vezes na tribulação nós achamos que Deus não se lembra da gente. Nós achamos que Deus se esquece da gente ou que Ele está dormindo. Nós temos que lembrar que Deus não dorme nem cochila, não dorme nem cochila o guarda de Israel, Salmo 121. Jesus é aquele que mesmo dormindo pode atender a nossa oração, mesmo dormindo como homem aqui, né? Ele estava como homem, precisando descansar, mas o controle de todas as coisas continuava nas suas mãos, porque Ele é dono de todas as coisas, Ele fez todas as coisas, e nós precisamos nos alegrar nisso. Natal é o Emanuel conosco, e que Deus possa assim trabalhar no seu coração, para que mesmo diante das tempestades, das angústias da vida, você esteja firme no Emanuel. Lembre-se que Ele está com você, mesmo no meio da tempestade, mesmo em qualquer situação, Ele está conosco. Eu queria terminar com uma ilustração que eu já contei aqui algumas vezes, mas que no meu começo de caminhada cristã, foi muito edificante para a minha vida. Uma simples ilustração muito edificante para a minha vida, que eu ouvia do meu pastor. Ele contava muitas ilustrações e eu gostava bastante, eu anotava e pensava nessas ilustrações. E ele contou uma simples ilustração de um barco, um navio, na verdade, né, com as ondas, as tempestades, ou a tempestade ali muito forte, e o barco balançando para todo lado, e as pessoas preocupadíssimas com o risco de afundar aquele barco, aquele navio, quando de repente alguém abre uma sala e percebe uma criança brincando tranquilamente. E aí alguém pergunta para essa criança, mas você não está com medo? Está todo mundo correndo, gritando para lá e para cá, e você está tranquilo assim? Você não acha que é possível, né, o barco afundar? E aquela criança respondeu, eu tenho certeza que não vai afundar, porque o capitão desse navio é meu pai. E se ele está no comando, eu sei que não vai afundar.
Essa ilustração mostra para a gente, de maneira simples, é verdade, mas mostra que quem está no comando da nossa vida é Deus. Nós não comandamos nada, nós não controlamos nada. Nós precisamos aquietar o coração. Não precisamos ficar ansiosos, preocupados demais com as coisas da vida, porque as coisas que vierem a acontecer ao nosso redor estarão no controle daquele que tem realmente o controle sobre todas as coisas, quem tem poder e autoridade no céu e na terra, independente do governo que estiver à frente, independente se você tem ou não dificuldade financeira, independente se você está ou não passando por enfermidades, ou sua ou de alguém da família, qualquer circunstância da vida, Jesus continua sendo Deus, tendo poder e autoridade sobre toda e qualquer situação, e nós podemos nos alegrar no Emanuel, que veio para estar conosco e nunca mais deixou de estar, e estará até a consumação dos séculos. Deus assim nos ajude e nos abençoe.